A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra, que estamos trabalhando na direção do Mestre, segundo Samuel 16, né? Hoje vamos falar 16 do capítulo 16, do 15 ao 23, onde o tema que o Senhor me deu foi: a palavra tem poder. A palavra que eu quero falar é o que a gente profetiza, é o que a gente fala com nossa boca do dia a dia. Tem poder. Você tem que saber o que está falando. Você tem que ler a palavra, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para dentro da palavra você ter cuidado com suas palavras, né? Porque lá no Pai Nosso diz: assim na terra como no céu. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Se for uma palavra de bênção, uma profecia, glória a Deus, você profetizando. Se for de maldição, tenha muito cuidado como anda a sua vida, que vai acontecer. E nós vamos falar disso dentro da palavra. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Segundo Samuel 16, do 15 ao 23, onde o título é: Aitofel e Uzai aconselham Absalão. E a gente sabe que Aitofel era um sacerdote, o mesmo que aconselhava Davi, seu pai, que era o rei. Agora, nessa conspiração de Absalão, Aitofel, como se diz, aconselha Absalão. Mas diante dessa mensagem que vamos trazer, do conselho de Aitofel, né, que aqui é no capítulo 16, do 15 ao 23, eu quero repetir uma frase que os homens de Davi disseram a Davi, quando eles vinham no deserto chorando, né? Quando Salomão conspirou e estava tomando o reino de seu pai, e Davi preferiu não enfrentar ele, mas ir embora com seu povo. Aí veja o que diz a Davi, aqui no capítulo 15, verso 31, para depois a gente entender o conselho de Aitofel, já que Absalão, o novo rei, depois que Davi já estava fugindo de Absalão. Aí aqui, 2 Samuel 15, 31 diz, vou ler o 30. Seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com uma cabeça coberta e caminhando. E desceu todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça e subiram chorando sem cessar. Eles saíram chorando, né? O pai decepcionado, triste, porque se ter conspiração com um amigo dói, imagina com um filho. Aí o 31 diz: então fizeram saber a Davi, dizendo também: Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão, quer dizer, ficaram com ele. Pelo que disse Davi, veja o que Davi profetizou: o Senhor transtornar o conselho de Aitofel. Uma coisa que traz transtorno, né? Incômodo. E esse incômodo ia ser para Davi. Mas Davi profetizou que o Senhor fizesse o conselho de Aitofel ser um transtorno. Foi um transtorno, mas o transtorno veio para o próprio Davi que profetizou. Mas também teria que acontecer, porque aqui em 2 Samuel 12, quando Natan vai conversar com Davi, referente ao seu pecado, que Davi se arrepende, né, se desespera, aí veja o que Natan diz aqui em 2 Samuel 12, 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, no caso o Absalão, seu filho, né? Que era o seu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Aí o que eu acho interessante é que Natan fala isso para Davi, né? As consequências do pecado, tudo que ia acontecer. Porque Deus começou a cobrar de Davi na sua própria casa, com sua família. Aí Aitofel vai, começa a aconselhar Absalão, que tira com a conspiração o reino do seu pai. E aí, Davi, quando sabe que Aitofel está com Absalão, ele profetiza isso. Davi, o Senhor, transtorne o conselho de Aitofel. E o conselho de Aitofel vai ser a profecia que Natan
falou a ele que eu acabei de ler. 2 Samuel 12, versículo 11. Então agora vamos para 2 Samuel 16, a partir do 15. Absalão, pois, e todo o povo e os homens de Israel vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. Quer dizer, ali estava no palácio de Davi. Sucedeu que, chegando Uzai, o arquitita, amigo de Davi, Absalão disse, Uzai, Absalão, viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai, esta é a tua beneficência para com o teu amigo? Porque não foste com teu amigo, quer dizer, com o pai dele. Porque esse sacerdote Uzai estava com Davi, mas era amigo de Davi. E disse Uzai a Absalão, não, porém daquele que elegeu o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei com ele e ficarei. Ele deu uma palavra sábia, né? Ele disse que ia estar diante daquele que o Senhor elegeu. O Senhor não elegeu Absalão. Ele ia passar pouco tempo no reino, mas Absalão era uma cobrança do pecado de Davi. Mas lembre-se que Davi profetizou que o conselho de Aitofel fosse um transtorno. E esse transtorno veio para a própria vida de Davi. Por isso que eu coloquei, a palavra tem poder. Cuidado com o que eu e você fala. Muito cuidado. Tem gente que diz, esse menino é um danado. Não diga isso. Você está profetizando coisas terríveis para seu filho. Ah, meu dia hoje foi terrível, né? Tem gente que diz assim, eu já vi vários crentes dizer isso. Hoje, no caso de um cansaço físico, eu estou destruída. Cuidado com o que você fala, porque pode acontecer. Você está cansada, você foi um dia fadigado, exausto, mas não diga uma coisa dessa. Porque Davi disse que o Senhor fizesse um transtorno no conselho de Aitofel. Veja o que Aitofel aconselha a Davi, né? Primeiro ele falou com Uzai, o sacerdote. Demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante do seu filho, como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. E ali aquele sacerdote estava dizendo, mas não ia ser bem assim. Porque Uzai era do lado de Davi. Então disse Absalão a Aitofel, veja, aquele o qual, aqui em 2 Samuel 15, 31, que quando Davi saiu chorando, falaram a ele que Aitofel agora estava com Absalão. Ele foi e disse, o Senhor transtorne o conselho de Aitofel. Aí agora chega o conselho de Aitofel. Então disse Absalão a Aitofel, dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer? Era normal, era o correto, o rei ter conselheiros. Disse Aitofel a Absalão, possua as concubinas de teu pai. Foi o que Natan tinha dito, né? Que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Que conselho, né? Disse que ele se deitasse com as concubinas de Davi. Mas Davi não disse que o Senhor, quer dizer, Deus Todo-Poderoso, fizesse uns transtornos no conselho de Aitofel, querendo ou não, trouxe constrangimento, trouxe dificuldade para Davi. É evidente que ia ter que acontecer porque Natan já tinha profetizado. O Senhor disse que ia dar o próximo dele. E o próximo era Absalão. Mas a gente aprende com esta palavra, com essa história, que a boca tem poder. Abençoe seu dia, abençoe seu lar. Independente de você ter dificuldades ou ter traição, você ser traída pelo seu marido ou sua esposa, abençoe que está tudo bem. Abençoe e fale palavras de bênção que vai melhorar. Cuidado com o que você profetiza. Cuidado com o que você diz. Porque Davi profetizou e aconteceu. E estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Você já pensou que coisa terrível? Uma tenda. Essa tenda, aleluia, que coisa terrível. Estou dando aleluia pelo poder de Deus e a palavra de Deus que é cumprida. Absalão
uma tenda no terraço. Esse terraço foi para todo Israel ver. A palavra de Deus, ela jamais cai por terra. Eu vou repetir o que Natan disse a Davi, no pecado dele, aqui, quando Natan foi repreender Davi, 2 Samuel 12, 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal contra ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, que era Absalão, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. E foi no terraço, no meio-dia. Então a palavra de Deus é cumprida. Concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Absalão fizeram tendas, armaram as tendas, e Absalão transou com todas aquelas concubinas, coabitou, diante de todos os olhos de Israel. Gente, a nossa palavra a Bíblia diz que a sua palavra e a minha como crente tem que ser sim, sim, não, não, mas com sabedoria e saber o que está falando. Aí o 23, para terminar o capítulo 16, e era o conselho de Aitofel, que eu aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Foi um conselho que já era determinado por Deus, mas uma palavra forte, né? Que incomodou, trouxe transtorno para o próprio Davi. Então abençoe sua casa. Abençoe sua casa com palavras abençoadas, com palavras sábias. Seu filho, seu trabalho, sua faculdade, cuidado com o que você fala. Mas a respeito de Absalão ter ficado com as concubinas de Davi, isso foi um pecado terrível para Absalão. Porque aqui também em Gênesis, capítulo 49, verso 4, fala de quando Jacó estava doente de morte e abençoou seus filhos. Aqui no 4 diz, impetuoso como a água. Jacó estava dando uma bênção a cada filho. Mas só que esse seu filho, ele teve relações com as concubinas. Uma concubina de Jacó. E ele não foi abençoado no próprio leito de seu pai, como Absalão fez no leito de seu pai Davi. Veja o que Jacó fala para seu filho. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, a cama, né? Então o contaminaste, subiu à minha cama. Quer dizer, Rubens, ele contaminou a cama de seu pai, porque ele se deitou com uma das concubinas de seu pai. Isso é pecado, isso é desrespeito. A cama de um casal é uma cama abençoada por Deus. Ele não teve a bênção que merecia por conta desse delito que ele cometeu, esse pecado. E aqui nós sabemos que Absalão fez a mesma coisa por ordem do Senhor, mas que teria consequência lá na frente, porque tudo isso foi uma forma de punir Davi. Foi as consequências do pecado dele com Betseba. Salmo 42, ele sempre diz no verso 7, um abismo chama outro abismo. Então vamos ter cuidado, fugir da aparência do mal, porque isso traz consequência, traz pecado. Pecado, o que é pecado? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Vamos andar com dignidade com Deus e vamos ter cuidado com o que falamos, porque aqui o Senhor transtorna o conselho de Aitofel. E esse transtorno veio para a própria vida de Davi, quando Absalão se deitou num terraço durante o dia aos olhos de todo Israel, com as concubinas de Davi. Abençoe seu lar, abençoe seu futuro, abençoe seu ministério, abençoe as pessoas, abençoe seus filhos, abençoe sua faculdade, abençoe seu casamento, por mais que esteja dando tudo errado, porque Deus transforma a maldição em bênção. Mas que a gente aprenda com essa palavra que Davi disse, que o transtorno veio para a própria vida dele, que a gente tem que sabedoria como profetizamos,
como agimos no dia a dia, como falamos. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.